Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine nas considerações dessa noite e que possa nos guiar em nosso pensamento e em nosso coração. Quando a Isabel me ligou a semana passada, precisamos de um tema para a semana que vem. Falei, tá bom, vamos pedir uma inspiração aqui para saber qual o tema. E durante muito tempo, várias semanas seguidas, durante o nosso Evangelho no Lar em Família, quando ainda morávamos no Brasil, nós abríamos o Evangelho para fazer qual o tema que vinha? Paciência. Na segunda, terceira repetições nós já achamos estranho, mas depois da sexta nós começamos a ficar um pouco preocupados, porque nós normalmente rezamos e pedimos a orientação dos nossos amigos espirituais para abrir no tema que mais precisamos. Então, talvez esse tenha sido o tema que em família nós mais rezamos no nosso Evangelho no Lar, e nada é por acaso, e me veio esse tema à mente, por que não falarmos da paciência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje então. Eu vou ler só o que nós líamos no Evangelho que se abria para nós, e essa parte eu vou ler, que eu gostaria de falar por inteiro. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus. Sejam pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada por Cristo. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Isso é muito profundo e nós rezamos isso por várias vezes, de vez em quando ela ainda aparece, né? Surge a necessidade. E, além disso, várias outras obras espíritas nos trazem a importância da paciência. Aqui eu listei algumas, todas elas psicografadas pelo Chico Xavier. Então, paciência é luz do Espírito iluminando os caminhos da vida. Aprendamos a ciência da paciência para que a vida nos ensine a sabedoria do amor. A paciência é a chave de muitas soluções e onde estiveres, exerce a paciência, porquanto sem ela é quase impossível conservar o equilíbrio. A paciência é a escória dos que compreendem. Sem ela, a alma se desequilibra ao menor impacto das lutas humanas. E sem paciência, a alma se torna frágil como um vaso rachado. Então, são tantas as obras e das próprias palavras, da própria boca de Jesus, nós ouvimos as palavras que incitam a paciência o tempo inteiro. Por que, então, a paciência seria uma chave para a evolução espiritual? Né? Então, nós vimos várias passagens. E aqui eu trouxe algumas justificações. Lembra daquelas listinhas, quem estava aqui em algumas semanas, quando o Sandro fez a palestra e entregou um caderninho com as virtudes e os defeitos, tinha uma listinha de virtudes? Pois é, a paciência nos ajuda a exercitar todas aquelas outras virtudes. Se nós não tivermos paciência conosco para tentarmos exercitá-las, e com os outros que também não exercitam conosco o tempo inteiro como nós gostaríamos que exercitassem, nós não conseguimos chegar nessas virtudes. Então, por isso ela é tão importante. E além disso, é um exercício diário e ela é solicitada em todas as nossas vivências. Vamos pensar aqui, um dia em que nós não precisamos exercer a paciência. É difícil. Da hora que nós nos levantamos até a hora que nós vamos nos deitar. Talvez seja realmente a virtude que nós mais somos incitados a praticar. Com os outros, conosco, com o trânsito, no trabalho, em todos os lugares, não é? É um caminho de equilíbrio e sabedoria, essencial à evolução do espírito, e sem ela não seria possível a resignação consciente. Eu conscientemente me resignar para aquilo que a vida traz, para as dores, que isso é aquela primeira mensagem que vinha sempre no Evangelho para a gente, né? A fé, como que a gente vai praticar a fé sem a paciência? A fé é justamente o ter essa esperança, esperar, organizar todo o nosso sentimento, acreditando que essas respostas que ainda não temos virão, ou que o consolo que ainda não temos também virá.
o amor e a caridade. Acho que já está mais do que provado que a paciência é muito importante, nós sabemos o quão difícil ela é. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma análise. Como que anda a paciência de vocês atualmente? Quando nós fazemos uma autoanálise. Então, normalmente, né? Muito pouca. Mas nós falamos, não, tudo que nós resolvemos é com paciência. Muita paciência. Né? Paciência é tudo na minha vida, né? Tudo que eu ainda não tenho muitas vezes. E aí a gente vai. Amo tantas pessoas, mas dá uma vontadinha de esganar de vez em quando. Isso não tem mais humano do que isso. Mas a gente ama tantas pessoas que a gente reza a Deus por elas. Olha só a oração que nós fazemos. Senhor, faça com que as pessoas que estão ao meu redor melhorem, para que eu não perca a minha paciência. O que isso nos mostra? Né? Se nós estamos cá ainda, nesse mundo de provas e expiações, nós precisamos trabalhar muito a nossa paciência. Quando nós achamos que nós melhoramos um pouquinho, acontece qualquer coisa de banal. Pode ser a coisa mais simples. E quando nós percebemos, cadê essa paciência? Já foi-se embora. Palavras que nos dificultam a vida. Quando nós pensamos, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço essa pessoa, eu não mereço isso na minha vida, eu não mereço essa situação. Então vamos sempre nos ouvir. Quando nós começarmos com eu não mereço, provavelmente o nosso nível de paciência começa a descer. Porque quem somos nós para dizer se nós merecemos ou não? Nós podemos nessa vida, nessa encarnação, não ter um conhecimento de algo que nós possamos ter feito para que isso tenha vindo. Mas se essa prova, essa expiação nos chegou, esse momento difícil, essa pessoa difícil, é porque nós certamente merecemos, porque Deus não dá ponto sem nó, como diz no Brasil. Não sei se tem esse ditado aqui também, mas Deus não dá ponto sem nó. Nada é injusto, tudo é justo. Não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele permita. E outras frases, se tal pessoa tivesse me ajudado, e aí nós começamos, eu como psicóloga escuto muito isso, meus pais na infância, minha mãe, o meu pai, a culpa é muito da mãe, né? A mãe é sempre muito culpada como o alicerce das nossas questões emocionais. E é óbvio que quem nos cuidou tem um impacto muito grande como corresponsáveis pelo nosso crescimento. Mas eles não estão o tempo inteiro com a gente. Foi um comecinho, depois a gente já tinha condições de se organizar um pouco melhor. Então, quando nós culpamos os outros, culpamos as situações pela situação em que nós nos encontramos, significa que nós não estamos tendo paciência com a nossa trajetória, com as nossas provas, com as pessoas que estão conosco, né? Então, tudo bem. Vamos então pedir a Deus paciência. Eu não sei vocês, mas eu acho que dá um pouquinho de medo de pedir para Deus nos dar paciência, não é assim? Deus, dai-me paciência. Quem aqui nunca pediu isso? Acho que certamente várias vezes nós já pedimos. E aí nós ficamos ali bonitinhos esperando, né? Deus carregar a paciência em nós, download, e nós bonitinhos esperando Deus carregar a paciência em nós. Gente, isso funciona? O que acontece quando nós pedimos para Deus nos dar paciência? Deus dá mais provas para que nós possamos trabalhar a nossa paciência. Então a resposta é erro, não foi possível fazer esse download, a paciência ela não vai vir dessa forma. Não vai vir dessa forma. E aí, o que fazemos nós então? Como que nós vamos exercitar nossa paciência? Bom, eu não sei, porque se eu soubesse eu não estaria aqui. Então estamos todos nós aqui a aprender. Mas nós temos alguns indícios que nos ajudam a prestar atenção mais em nós mesmos, na nossa vida, no que acontece à nossa volta, para exercitarmos essa paciência. Então vamos aqui ao que nós temos, né? Algumas estratégias que nos ajudam a desenvolver essa paciência. Ela não vem de graça de jeito nenhum, né? Com muito esforço, porque ela vai sendo a chave das outras virtudes e ajudando toda a nossa evolução. Aí eu não consigo fugir muito daqui, porque eu entro um pouco na minha área, a gente vai entrar um pouquinho na área da ciência, da psicologia e da neuropsicologia.
Então, o que a psicologia nos diz que é a paciência? É uma habilidade emocional e cognitiva. É uma habilidade que o nosso cérebro tem de organizar o pensamento e as emoções, que permite ao indivíduo tolerar frustrações, tolerar atrasos, dificuldades ou sofrimento sem se desorganizar emocionalmente, mantendo o autocontrole, o pensamento racional e a regulação emocional. Muito lindo tudo isso, mas é muito difícil fazer tudo isso também. Mas olha que interessante, o que é uma habilidade? Uma habilidade é algo que nós conseguimos melhorar, nós conseguimos desenvolver. Nós não temos várias habilidades que antigamente nós não tínhamos, que nós desenvolvemos quando nós aprendemos um novo idioma, quando nós aprendemos a dirigir. Então, são habilidades que nós não tínhamos antes, mas nós desenvolvemos, nós praticamos. E como que nós desenvolvemos? Com a prática. Então, o esforço para desenvolver a paciência, ele é frutificado. Nós temos agora um outro viés, que é o viés da neuropsicologia, que ela já traz assim, uma questão um pouquinho mais embaixo, que é a paciência depende do funcionamento do nosso córtex pré-frontal. O que é isso? É essa parte da frente do nosso cérebro que é desenvolvida nos homens, né? No ser humano, mas não é desenvolvida nos animais. Porque é justamente aqui que nós conseguimos fazer o controle dos instintos. Então, é responsável pelo autocontrole, algo que os animais não têm. Por exemplo, nós temos um cãozinho maravilhoso lá em casa, Lulu, lindinho, maravilhoso, o Toby. Toda vez que a gente pisa nele sem querer, porque ele é muito pequeno e fica grudado aos nossos pés, o que ele faz apesar dele nos amar? Quase dilacera o pé. Ele vira, né, um cachorro muito grande, parece. Por quê? Ele não tem esse controle. Ele não vai pensar, nossa, coitado, não me viu, pisou em mim, não queria me pisar, não queria me machucar. O cãozinho não consegue. Os animais não têm esse córtex pré-frontal desenvolvido. E com a evolução nominal, a evolução espiritual que nós vamos conseguindo, nós vamos ganhando novos aparatos carnais, que são esses corpos que nós temos, e que permitem o desenvolvimento do cérebro para quê? Para nós trabalharmos novas habilidades. Para quê? Para a evolução do espírito. A finalidade de evolução é sempre do nosso espírito. Então, nós precisamos desse desenvolvimento. Então, indivíduos com maior controle inibitório, que é esse controle que chama controle para inibir, para não deixar o instinto sobressair, ou chamado também de freio comportamental, eles conseguem adiar recompensas imediatas em favor de ganhos futuros. Olha como isso é importante na nossa vida. Então, para a psicologia é uma habilidade, para a neuropsicologia é uma habilidade, mas também depende de um desenvolvimento aqui. E algumas pessoas não têm esse desenvolvimento muito bem regulado, e é o que nós vemos em alguns quadros de doenças psiquiátricas mais sérias, em que as pessoas não conseguem conter algumas ações, alguns comportamentos, mas aí já é realmente uma falha fisiológica, porque o espírito precisou vir com essa falha fisiológica. Na grande maioria das pessoas não existe a falha fisiológica, existe a falta do desenvolvimento da habilidade que nós estamos aqui na encarnação para conseguir fazer. Então, até aqui tudo bem? E olha, só para falar desse controle inibitório, existiu o maior teste psicológico de todos, que foi feito durante o maior tempo, vamos dizer assim, foram décadas. Vocês já ouviram falar do teste do marshmallow? Alguém aqui já ouviu falar? É um teste clássico, vou explicar para vocês como isso funcionou. Então, só para vocês entenderem, não como marshmallow, né? O psicólogo Walter Mischel, da Universidade de Stanford, no finalzinho da década de 60, começou no final da década de 60 com as crianças e até o início da década de 70, a experimentação. Ele fez um experimento que era o seguinte, ele punha uma criança de 4 a 6 anos na frente, numa mesa, e punha um marshmallow na sua frente. E dizia, olha, é o seguinte, eu vou sair da sala por alguns minutos. Eram 15 minutos, mas ele não dizia o tempo para as crianças. Eu vou sair por alguns minutos. Se quando eu voltar, você não tiver comido o marshmallow que está aqui, eu te dou 1 segundo, você come os 2. Mas se eu voltar e você tiver comido marshmallow, acabou, você só fica com esse primeiro. E saía. E foram assim, milhares e milhares e milhares de crianças, por isso que demorou tanto tempo. E as crianças, algumas comiam, e filmava-se isso, né? Algumas comiam, outras não comiam. Algumas lambiam o marshmallow, né? Os vírus, né? Cheiravam, viravam até de ponta cabeça, outras já comiam rapidamente.
o que ele quis fazer com isso, né? Qual que era o objetivo? Investigar a capacidade de autocontrole, ou seja, da paciência, meu controle inibitório. Ó, eu não vou comer agora, eu espero um tempo, eu não sei quanto tempo é, mas aí eu ganho um segundo. Ótimo. O que eles queriam com isso? Tá certo. Vê. A capacidade de lidar com estresse, um estresse. Eu tô com um doce ali na minha frente, como, não como, né? É um estresse. Índices de saúde mental e isso durante todo o experimento. O que eles fizeram, só para se entender? Essas crianças foram medidas e foram acompanhadas por mais de 40 anos, até eles completarem quase 50 anos. Tem alguns que foram acompanhados por até quase 70 anos de idade, porque foi em 60. Então estão vindo, ainda tem acompanhamento a ser feito. É muito interessante. E depois esse teste foi repetido em vários países, em várias universidades, e estão com os testes correndo. Então eles viram que as crianças que conseguiam segurar e não comiam marshmallow, conseguiam resultados na vida em todas essas áreas aqui muito melhores do que as crianças que já comeram marshmallow de cara. Então, eles trataram isso depois, dentro da psicologia infantil, como a necessidade de trabalhar o controle inibitório nas crianças desde cedo, que não tinha essa de, é pequenininho, depois aprende, deixa fazer o que quiser. Porque não aprende, não é assim, se uma criança começa a falar um idioma, um segundo, um terceiro idioma, pequenininha, ela cresce falando tranquilamente. Pega aí depois da adolescência para aprender o mesmo idioma. Aprende, mas vai demorar muito mais. O cérebro já tem menos conexões para fazer esses aprendizados. Então, todos esses índices, capacidade de lidar com o estresse depois da vida adulta, índices de saúde mental, desempenho acadêmico, que são as notas, o SAT, que é o teste para se entrar nas universidades americanas, habilidades sociais e profissionais, o índice de massa corporal, até questões de saúde, de conseguir manter a regulação do próprio corpo, saúde física, estabilidade emocional e comportamental, em tudo as crianças que conseguiam já segurar, conseguiram se sair muito melhor. Tiveram mais paciência, maior sucesso acadêmico, profissional, melhor autocontrole emocional, menos tendência a vícios ou comportamentos impulsivos. E olha como é difícil essa área dos vícios e dos comportamentos impulsivos. Então olha a importância de se desenvolver a paciência desde cedo como uma habilidade, né? Então, só para a gente resumir os aspectos da psicologia em relação à paciência. Desenvolvimento do autocontrole, da empatia, da tolerância à frustração, da maturidade emocional e da resiliência. Todos esses aspectos são essenciais na nossa vida, essenciais. Agora, nós estamos vendo sob uma ótica ainda psicológica, só que como eu costumo trabalhar, nós temos 3 saúdes fundamentais. A saúde física é um tripé, a saúde mental e emocional e a saúde espiritual. Se uma das 3 cai, as outras 2 bobeiam junto. Não tem como. Nós somos uma coisa só, é tudo interligado. Então, esses aspectos emocionais, eles influenciam diretamente na nossa evolução espiritual e na nossa saúde espiritual também. Olha como nossa saúde espiritual ganha se nós conseguimos controlar impulsos e reagir com mais calma. Olha como a nossa saúde espiritual se desenvolve compreendendo o outro, respeitando o tempo do outro, o processo do outro. Jesus veio nos ensinar a fazer isso, não é? Como nós melhoramos sabendo lidar com nãos e com as falhas sem se desesperar. Como nós melhoramos espiritualmente quando nós temos mais equilíbrio para reagir, sem aquelas explosões emocionais, sem aquela raiva, aquela ira, e suportando dificuldades e mantendo foco no objetivo. Qual que é o objetivo? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e ajudarmos a todas as outras pessoas do planeta a fazerem o mesmo. É esse o objetivo. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso corpo, tudo que nós temos, o aparato que nós temos conosco, é para nos ajudar a fazer isso. E aqui agora eu vou entrar com a questão do Espiritismo. Como que o Espiritismo nos ajuda a fazer isso? Todas as religiões e doutrinas são importantes nessa vida. E tem uma coisa que no Espiritismo, que o Espiritismo nos traz, que é fortalecer essa possibilidade de trabalhar as virtudes de uma forma muito consciente e raciocinada. Então, olha só. A imortalidade da alma. Por que o Espiritismo ajuda a desenvolver a paciência e evoluir?
Vamos falar da imortalidade da alma. Se nós não acreditamos na imortalidade da alma, paciência em quê? Nós vamos ter pressa, né? Eu tenho que ter pressa, então eu tenho que fazer tudo muito rápido. Minha alma não é imortal, eu não estou aqui para sempre, não é? Pluralidade das existências. Se eu acredito que essa é a minha única existência, como que eu vou ter paciência se o médico me diz de uma doença terminal? Como que eu vou ter paciência se o médico me diz que eu não posso ter filhos? Ou como que eu posso ter paciência se minha carreira não deslancha como eu gostaria? Ou se eu me vejo envelhecer e eu não curti as coisas que eu queria ter curtido? Olha só como é importante, como isso nos baseia e nos ajuda a ter paciência. Evolução é o que é que garantida, porque aí Jesus garantiu pra gente. Fala assim, ó, todos vão evoluir e chegar até o Pai. Não vai ficar uma ovelha de fora. O tempo depende de nós. Paciência Deus tem infinita. Nós é que temos que aprender a ter. O tempo depende de nós. Olha que coisa maravilhosa. Se nós sabemos... Uma vez eu estava numa crise muito grande, com um sofrimento muito grande, né? Um conflito familiar, coisas muito difíceis. E o meu chefe, quando eu trabalhava na Embraer, ainda na época, ele era um pastor da religião evangélica. Nossa, os dois chefes. Cada um pastor de uma igreja, assim, igrejas irmãs evangélicas diferentes. E nós nos reuníamos durante o almoço para fazer oração ecumênica. Então tinha pessoas de todas as religiões lá, e as orações eram maravilhosas. Era um evangelho no lar, mas era um evangelho no trabalho. E eu estava tão sofrida, ele me chamou para um ladinho e falou assim, Karina, fica tranquila. A última página do livro da sua vida já está escrita. E ela diz o seguinte, serás feliz ao lado do Senhor. Tá tudo certo. Então veja bem, olha, eles nem creem na pluralidade das existências. Não creem em nada disso. Né? E ele tinha essa certeza, eu falei, gente, eu que sou espírita, não? Que acredito, né, que eu sei ainda que isso vai acontecer e eu tô aqui sofrendo, me debatendo, e ele me falou isso, eu nunca mais esqueci. Foi uma lição assim maravilhosa. Então a evolução é garantida. Isso nos ajuda a ter paciência. Paciência conosco e paciência com os outros vão evoluir também. Os outros que tiram a nossa paciência, né? Eles também vão. Lei de causa e efeito, as provas e expiações. Aí lembra daquela frase, eu não mereço? A gente merece. Se a gente está passando por alguma coisa, mesmo que nós não entendamos o porquê, a gente merece. Não quer dizer que então é pra gente ficar ali sofrendo sem sair do sofrimento. Não, a gente justamente está passando por aquilo para crescer e para que a gente consiga também sair do sofrimento. Mas quanto mais paciência nós tivermos conosco, com a situação, muito mais tranquilamente nós fazemos isso e nós ainda nos debatemos. O Sandro mesmo me lembrou esses dias da questão da areia movediça. Se a gente cai na areia movediça, o que a gente tem que fazer? Não se mexe. Quanto mais você se mexer, acontece o quê? Afunda. E o que a gente faz quando um menor problema surge à nossa frente? Começa a debater, falta de paciência, já começa a falar, mas nossa, olha o que está acontecendo, por que está acontecendo comigo, tal. E aí vai. Então olha como a gente precisa aprender tudo isso. E os planos reencarnatórios e ajuda espiritual. Apesar de nós estarmos aqui sofrendo provas e expiações, nós não estamos sozinhos. Deus é tão maravilhoso que além de nós termos, né, um espírito guardião, um anjo da guarda, como nós queiramos chamar, nós temos mentores para as atividades que nós fazemos. Nós temos espíritos familiares e amigos que foram nossos parentes em outras, né, nossos familiares em outras existências e que dessa vez não reencarnaram, mas estão aqui torcendo, de lá torcendo por nós e às vezes vêm até nos dar uma força. Só que nós não vemos isso, então nós achamos que nós não temos ajuda nenhuma. Somos os coitados, tudo acontece conosco. E não é assim, na verdade não é assim, nós nos esquecemos. Então o Espiritismo nos ajuda com todos esses conceitos a estruturar a nossa paciência. Porque se sabendo de tudo isso, se não for suficiente para a gente melhorar um pouquinho a nossa paciência, né? A gente já sabe de tudo isso. E é difícil, mesmo assim é difícil. Por isso que a gente tem que exercitar. Qualquer nova habilidade só funciona se nós exercitamos na prática, não é? Vamos falar então das dificuldades. Por que nós temos a dificuldade de atuar com paciência? Atualmente, qual é o maior desafio para o desenvolvimento da nossa paciência? Atuar
atualmente, dias atuais, o que vocês acham? Tem alguma coisa rondando assim que está dificílimo para todo mundo, para crianças, para todas as idades, para os idosos, para todas as classes, em todos os lugares? Tem alguém que quer chutar, fazer algum chute disso? Então, várias coisas, né? Mas o que eu trouxe aqui que eu acho que resume muito? O imediatismo. Mas paciência como? Se cada vez mais a gente exercita menos. Lembra da habilidade? Cada vez mais nós queremos tudo na hora. Se o telemóvel demora um pouquinho para carregar algum aplicativo, já tem algum problema com o telemóvel. De carregava em 5 segundos, agora demora 10, ou era um instantâneo e agora demora 5. O que está acontecendo com o telemóvel? Nós queremos as respostas para agora. E olha como nós sofremos com isso e fazemos o outro sofrer. Então aqui, vamos pensar. Eu tentei listar 10 comportamentos que reforçam o imediatismo em nossas vidas. Coisas práticas do dia a dia, para nós termos alguma coisa para pensar, porque pensar em tudo isso é muito vago. Eu entendo a paciência, eu entendo esses conceitos, mas como que eu chego amanhã na minha casa e falo assim, eu vou tentar agir com um pouquinho mais de paciência? A gente tem que ter noção das ações concretas para poder fazer o quê? Que a psicologia ensina ali, para a gente poder criar e melhorar essa habilidade. Criar nós já temos, mas melhorar essa habilidade. Então, olha, 10 comportamentos que reforçam o imediatismo e nos afastam da paciência e da nossa evolução. Aí eu trouxe aqui. Uso excessivo de ecrãs para entretenimento. Ficar no telemóvel, com rede social, com joguinhos. Ficar na TV vendo Netflix. Ficar no computador fazendo qualquer coisa, né? Os ecrãs nos tiram do nosso centro interior, colocam o entretenimento como um distrator. Nós estamos sendo distraídos e quando nós ficamos distraídos, o nosso cérebro, por ser tudo muito agitado, ele libera um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina, que é o que a gente chama da molécula do vício. Então, quanto mais eu fico rolando o meu telemóvel, mais fabrico dopamina no meu cérebro, eu faço essa liberação, o cérebro quer mais. É a mesma coisa, quanto mais nós comemos açúcar, gordura, mais nós queremos comer. Quanto mais nós compramos, mais nós queremos comprar. E assim vai. Então, nós estamos sendo distraídos. Tem uma frase que eu acho tão importante que assim, para o mundo se perder, as pessoas não precisam fazer coisas más. Bastam as pessoas boas não fazerem nada. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão fazendo cada vez menos. Se deixar, nós ficamos no telemóvel e ficamos nos ecrãs. Fazendo o quê? Nada. Vendo a vida dos outros, o palco da vida dos outros, que na verdade assim também não é. Hoje mesmo uma paciente minha estava falando, gente, eu acabei de conversar com a minha amiga que tinha tido a maior discussão em casal, estava viajando de férias lá com o filho. Nossa, mas estavam a ponto de se separar. Eu vi no Instagram o que tinha lá? Foto da família feliz. Marzão lindo na Espanha, todo mundo assim e tal. Tudo feliz. Ela tinha acabado de falar com a amiga, chorando, que acho que ia se separar. O que estava no Instagram? Olha isso. Por que a gente tem que colocar as coisas no Instagram ou nas redes sociais? Por que a gente tem que mostrar isso? E por que a gente tem que consumir isso? Então vamos prestar atenção. Quanto mais tempo nas telas, menos tempo de vida. A gente está jogando a vida fora. Isso é um passatempo. Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu faço isso. Será que a gente não tem mais nada para fazer? Acho que a gente tem muito trabalho para fazer. Consumo via entregas praticamente instantâneas. Nós compramos, tem coisas que chegam no mesmo dia. Tem coisas que é dali 2 dias, no máximo para a semana. Então, rápido, eu compro, eu tenho. Eu compro, eu tenho aquela satisfação. Isso também nos tira do desenvolvimento da paciência. E quando nós não tínhamos isso? Nossa, se eu quero comprar uma coisa, eu preciso procurar, ir numa loja, ver. Então, nós tínhamos o desenvolvimento da paciência. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim. Ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda muito. Mas se ela for mal usada, ela nos atrapalha. Né? Ela nos atrapalha. Uso impulsivo do crédito ou parcelamento. Então eu quero comprar agora. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. Tenho cartão de crédito. E aí parcela-se o cartão. Eu atendo muitas pessoas endividadas, né? Por causa disso. Então, sem paciência da espera também.
Assistir ou ouvir conteúdos em velocidade aumentada. Vamos lá, por exemplo, no WhatsApp, em vez de ouvir o áudio de alguém no 1, nós colocamos no 1,5 ou no 2. E fica aquele vídeo, aquele áudio rapidinho, porque eu não tenho muito tempo para ouvir. Aí, se nós vamos assistir a uma aula, nós vamos no vídeo, por exemplo, uma teleaula, e vamos pulando as partes, ficamos a pular o vídeo, porque essa parte me interessa, essa parte eu já vi, essa parte me interessa. Nós não temos a paciência. Quando chegou a pandemia, antes da pandemia quase não se tinha aula online, né? As aulas eram todas presenciais. E aí, depois que a pandemia, né, começou a passar e voltaram as aulas presenciais, o que eu tive de pacientes com crise de pânico, crise de ansiedade nas salas de aula, porque elas não conseguiam mais ficar a ouvir o professor a falar. Elas tinham se acostumado a pular o vídeo, só que ali não dava para pular o professor estava falando ali, ela não tinha como pular o professor. Então, ela tinha que ouvir o professor. Então, fazia o quê? Pegava o telemóvel e começava a fazer outra coisa. Olha a necessidade da dopamina no cérebro, e tinham crises de ansiedade por isso. Nós nos desacostumamos a ouvir, a esperar. Netflix é assim, tem tudo 24 horas por dia, 7 dias da semana, qualquer streaming que nós temos, qualquer coisa. Antes nós tínhamos que esperar aquele programa que ia passar naquela hora, e se nós perdêssemos lá na TV, nós não víamos mais aquele programa, nós tínhamos a paciência de esperar. Hoje em dia as crianças não têm essa paciência, elas a qualquer momento podem acessar o YouTube e ver o que elas querem, não é assim? Querer dar ou obter respostas rápidas às mensagens. Tem pessoas que têm isso, eu já peço até assim uma atenção, se vocês acham que podem ajudar. Tirem as notificações sonoras e de vibração do celular. Isso, além assim de nos atrapalhar em relação à paciência, porque faz dum, vibrou. Eu quero ver o que chegou. Eu já quero ver o que é. Eu fico curiosa, eu quero ver o que é. Então isso me tira do que eu estou a fazer naquele momento. E isso também deixa meu cérebro cada vez mais impaciente. Então, quando eu mando uma mensagem para alguém, eu também quero que essa pessoa me responda na hora. Mas não é assim, né? Não é assim. Nós não podemos solicitar isso dos outros, nem de nós. Busca por resultados imediatos, profissionais ou pessoais. Fala-se tanto hoje das novas gerações que chegam na empresa depois de 2 meses já querem uma promoção. Não é assim, como assim? Passei 2 meses, não, 2 não, passei 3. Passei da experiência, já mereço uma promoção. Como não? Não é assim, né? Não é assim que funciona. Alimentação fast food, refeições aceleradas. Que tristeza perder-se a reunião da família para as refeições à mesa. Isso dentro de casa e isso fora de casa. Sempre comendo-se com muita pressa, muita impaciência. Os pedidos têm que ser rápidos. As pessoas quase não mais se conversam, comem muito rápido. Não se olham, não se falam. Às vezes cada um no seu telemóvel, na sua tela. Nós vemos isso, infelizmente, por aí, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Comportamento multitarefa, multitasking, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estou assistindo TV, mas eu estou com o telemóvel também. Ou eu estou vendo uma reunião de trabalho, mas eu estou com o telemóvel. Eu já estou com uma outra tela, né? Eu trabalho com várias telas. Uma outra tela eu estou fazendo um relatório, nessa eu estou vendo a reunião de trabalho. O cérebro não consegue falar, agora é a reunião. Então, preciso prestar atenção na reunião. Com isso, o que acontece? Nós perdemos algumas habilidades. Lembra que a paciência é uma habilidade? A primeira habilidade que se perde é a habilidade de leitura. A maioria dos meus pacientes com ansiedade não conseguem mais ler. Pegam um livro, falam, Karina, na primeira página, no meio da primeira página, eu já não sei mais o que eu estou a ler. Eu tenho que voltar. E alguns, se não lerem em voz alta, não conseguem mais firmar o pensamento, porque perdeu a habilidade do foco, da atenção, da concentração, que para se ter nós precisamos do quê? Paciência, né? Da paciência. E sem ler nós não aprendemos nada. Aí nosso cérebro está indo à bancarrota. Então vamos fazer um teste. Se não estamos a conseguir ler, urgente ler. Nem que seja em voz alta, 5 minutos por dia para retomar esse hábito da leitura. Muito importante. Foco em produtividade imediata, tu e do outro. Querer tudo para agora, do seu jeito, né? Porque não só nos serviços, mas às vezes também dentro de casa. E baixa tolerância ao tédio, à espera, ao silêncio e à interiorização. Nós vemos crianças pequenininhas que, se não tiver nada para fazer, destroem a casa. E o que os pais fazem? Dão o ecrã
porque senão não conseguem segurar. Que paciência que está sendo desenvolvida ali. A espera, o tédio, ela é importante, está desenvolvendo justamente, lembra do teste do marshmallow, esperar é importante. É importante saber esperar, mesmo que se possa, mas tem que saber esperar. Nesse ponto, né, dessa espera, de conseguir segurar, né, as questões, eu lembro quando eu ainda frequentava a igreja católica, que eu tenho formação católica, e o espiritismo chegou na minha vida, eu tinha 18 anos de idade. E eu fazia as quaresmas, então cada quaresma eu fazia um sacrifício diferente. E todo mundo me falava que na minha igreja ninguém ia, na minha casa ninguém ia à igreja, meus pais, nada. Eu falava, mas que bobeira, vai ficar 40 dias sem comer pão, depois 40 dias sem tomar o suco refrigerante, depois 40 dias sem o chocolate, sem o doce, cada um inventava uma coisa diferente, né? E eu falava, mas que bobeira, Deus não cuida disso tudo, não liga para isso. E realmente assim, se nós formos olhar, não tem um senso prático assim, não faz muita diferença. Mas eu fiquei a pensar, e eu rezava muito para Nossa Senhora, eu tive até em Fátima, me emocionei muito em Fátima agora, esse final de semana, rezava muito para Nossa Mãezinha Espiritual, sempre uma ligação, e eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer isso. E hoje eu agradeço que eu fiz isso por anos, porque isso me ensinou a esperar, eu não posso comer agora. A disciplina, né? O Sandro falou, a disciplina, disciplina, disciplina. Parece bobo, mas é um exercício. Até para as nossas crianças, puxa, eu posso dar isso aqui para a criança? Agora posso, mas eu posso pedir para ela esperar. Eu não estou lá a judiar dela, eu estou a educá-la, a educar a paciência. E nós não estamos com paciência de educar a paciência nas crianças. Ou seja, está diminuindo essa paciência. A gente precisa prestar atenção nisso, certo? Coisas do dia a dia. Então isso aqui dá pra gente refletir, pensar e tentar melhorar e ajudar quem tá à nossa volta a melhorar também. Então, como fortalecer essa paciência no nosso espírito? Aqui eu vou trazer algumas dicas, então, isso assim são coisas que a gente não deve fazer. Agora, coisas pra gente nos ajudar a desenvolver essa paciência, trazendo um pouquinho da parte da psicologia também. Psicoeducação emocional, o que é isso? Eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Se eu estou sem paciência, eu estou sem paciência por quê? O que eu estou a sentir naquele momento? Que emoção eu sinto naquele momento? Porque quando vem a falta de paciência, nós só saímos com o instinto, uma coisa muito animalesca ainda. E nós não paramos para raciocinar e entender o sentimento. Quando nós entendemos de onde vem a impaciência, fica mais fácil trabalhar. Então tem que fazer uma revisão. Estou impaciente com essa pessoa por quê? Ela está causando isso em mim. O que ela está fazendo que causa isso em mim? Tá, e o que eu já passei na vida que reforça isso que eu estou a sentir? Agora, me coloco no lugar da outra pessoa. E se eu estivesse no lugar da outra pessoa, a gente começa a fazer um jogo de ações, como se nós saíssemos e víssemos a situação de cima. Se nós não conseguirmos fazer isso, não dá para frear o instinto. Nós vamos direto com o instinto. Então, isso a gente chama de psicoeducação emocional. Treino de atenção plena, ou mindfulness, meditação. Se nós não conseguimos ficar 10 segundos a olhar para o telemóvel que está demorando a carregar, imagina parar, sentar e meditar. É muito complicado isso, parece, hoje em dia. Tem alguns estudos neuropsicológicos, e assim, não é só neuropsicológico, da neurociência em geral, que mostram o cérebro sendo totalmente avaliado enquanto faz diferentes ações. Então, quando um cérebro faz uma atenção, foco, concentração, que é assim, a atividade mais primordial e plena que nós temos para o cérebro funcionar bem, até para a cura de doenças no nosso corpo, como cancro, por exemplo. Quando o nosso cérebro consegue esse alinhamento, são em 3 atividades que eles conseguiram ver pelo PET scan, que coloca aqueles eletrodos para entender qual área do cérebro está a acender, estar a funcionar. A primeira delas é a leitura. Quando nós fazemos uma leitura bem concentrada, o nosso cérebro ele faz como que uma haste de luz. Ele desliga toda essa parte visoespacial, que é o que nós usamos com os ecrãs. E ele liga toda a parte que ele pega, a parte emocional, do símbolo e tal, e ele pega até a hipófise. É impressionante, parece que assim que o nosso cérebro está jogando uma luz para o céu, que a gente está se abrindo aqui
coronária, a gente está atingindo, assim, realmente vibrações maiores espirituais. A gente, dentro da doutrina espírita, sabe que é isso mesmo que acontece, né? Outra atividade são as meditações. Quando uma pessoa realmente consegue meditar, esvaziar a mente ou prestar atenção em uma coisa só, que é a atenção plena, que não é nem meditação ainda, é um passo antes. Atenção plena é prestar atenção em só uma coisa, veio outra, eu gentilmente afasto e volto a prestar atenção naquilo. Isso relaxa o cérebro, pode ser nossa respiração, pode ser prestar atenção num som, pode ser prestar atenção naquilo que eu vejo no mar, por exemplo, se eu estou em frente ao mar. Então, é uma atenção plena, isso é muito importante de praticar todos os dias. Também o cérebro se alinha. Agora, tem um alinhamento mais forte de todos. Adivinhem qual atividade que é? Oração. A oração. Eles pegaram pessoas de diferentes religiões, representantes de diferentes religiões, e colocaram para rezar. É impressionante como esse cérebro fica quando a gente consegue rezar, a gente sente realmente, eu acho que é aquilo que impulsiona pelas vibrações, pelo éter, pelo fluido universal, todas as... Por isso que a oração, ela funciona, ela chega, mas quando nós conseguimos nos concentrar. Agora, como é que nós vamos conseguir nos concentrar se nós não tivermos paciência nem para ficar sentados, nem para ficar quietinhos, nem para ficar sem uma tela? Como que nós vamos fazer isso? Um ecrã, não é? Técnicas de respiração e relaxamento, aí para quando realmente, isso é antes, tem que vir antes da atenção plena, quando o cérebro está agitado demais, muito agitado, então primeiro tem que parar, respirar bem fundo, olhar sempre para cima, que quando a gente olha para cima, quando a gente estica e olha para cima, a gente diminui automaticamente no cérebro, isso são estudos de Harvard, produção de cortisol, aumenta a produção de testosterona, que é o que faz a gente ajudar a engajar no foco. Então, olhar para cima, esticar e respirar fundo várias vezes. Algumas pessoas gostam de usar também uma oração nessa hora, um mantra, alguma coisa que ajude, para ajudar a sair da ansiedade. A reestruturação cognitiva, que é simplesmente uma troca de pensamentos. Porque o nosso cérebro, ele não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue. Nós achamos que ele consegue, mas ele não consegue. Ele fica a variar junto ao outro. Então, quando nós temos um pensamento negativo, por exemplo, de impaciência no trânsito, uma pessoa passou à nossa frente, nós falamos, nossa, olha essa pessoa, e nós começamos, é um pensamento negativo. Não dá pra falar, não quero ter esse pensamento, vou meditar nessa hora. Não funciona, nessa hora não há como, porque já as emoções estão assim. Então, o que nós fazemos? Nós trocamos o pensamento. Nós falamos assim, calma, essa pessoa deve estar com um problema, essa pessoa pode estar com pressa que tem alguém doente, essa pessoa... Nós não sabemos e pode ser isso mesmo, nós não sabemos. E pode ser simplesmente só uma pessoa impaciente e que nos deixou mais impacientes do que ela, inclusive, né? Nos contagiou. Mas nós trocamos. Ou, puxa, aconteceu um problema horrível. Fala, calma, tudo tem uma solução. Então, vamos achar essa solução. Ou, nossa, hoje o dia tá péssimo. Hoje o dia tá péssimo. Se a gente for colocar em porcentagem, às vezes, assim, 5% do nosso dia foi difícil. O resto nós estávamos a comer bem, a dormir na nossa casa, na nossa segurança, a olhar o nosso telemóvel e estava tudo bem. Mas acontece alguma coisa e nós já, nos descontrolamos. Então, a troca é importante. Reforços de autocontrole, criar pequenas gratificações no dia a dia. Aqui entra a quaresma. Não comer o pão, não precisa ser isso, né? A gente pode fazer inclusive com outras coisas, com outras atitudes, com palavras que eu não quero dizer, ou com ações que eu não quero ter, a gente pode fazer esse exercício, é sempre bom. E leituras e estudos edificantes, como que nós vamos trabalhar alguma coisa sem ler, sem entender o que nós estamos fazendo? Nós precisamos ler, não tem outra forma de fortalecer o nosso cérebro. Aqui eu coloquei as obras básicas do Espiritismo, que são importantes, e nós começamos sempre pelo Evangelho. Quem ainda não leu muito, vai direto no Evangelho, depois Livro dos Espíritos. Mas também tem algo que me ajudou muito com paciência, que são os romances. Porque aí os romances são diferentes. Os romances não trazem a teoria, os romances trazem justamente a prática daquela teoria. E se vocês puderem ler, assim, eu sei que ele assusta, é desse tamanho, mas o melhor romance que eu já li até hoje foi Paulo e Estevão. É uma coisa assim, que só de pensar assim eu já me emociono. Quer ver, assim, um livro que trabalha a paciência.
Paulo, isso é a história de Paulo de Tarso, só que contada do mundo espiritual. Né? Então é excepcional. E quando nós lemos isso, nós falamos, nossa, mas olha, essas pessoas, né? Olha o que essas pessoas fazem, olha o que esses espíritos fazem e eu não estou fazendo nada disso. Então a gente se inspira. Sabe quando nós assistimos a um filme e aquele filme nos inspira? Mas esses livros são excepcionais. Um outro também é Renúncia. Né? Eu acho que são os dois, assim, que mais, os mais. Mas assim, tem... muitos. Os livros do André Luiz são fantásticos, são mais técnicos. Esses livros, eles não são técnicos, você simplesmente entra na história, e você vai vivendo naquele tempo, naquela época, entendendo por que essa encarnação é assim, por que aconteceu aquilo na outra encarnação, e como que está acontecendo isso. Aquilo lá dá uma calma, ajuda nessa questão da paciência, e nós nos inspiramos. Pode? E porquê nos romances? E porquê que temos esta pessoa hoje na nossa vida? Os romances mostram isso. Exato. É muito importante. Exato. Nós, às vezes, os romances têm essa particularidade. Porque aí nós nos colocamos na história, então nós entendemos, bom, se está acontecendo isso com esse casal, com essa família, pode estar acontecendo isso com a minha também. Pode estar acontecendo isso nas minhas relações. O que será que está acontecendo nas minhas relações? Então aí a gente começa a organizar melhor. Então tem que ler de tudo, um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Só nós podemos instalar a paciência em nós mesmos. Então é proibido desistir, não dá pra ser, a gente não pode desistir. Mas se nós estamos aqui, essa encarnação é tão importante. Quantos espíritos, né? Nós temos assim, bilhões de espíritos à espera da reencarnação. Nós estamos aqui, nós conseguimos reencarnar. Para desenvolver o quê? Para desenvolver as virtudes, para evoluir. Então nós precisamos desenvolver a nossa paciência. Se nós conseguirmos um pauzinho ali daquele de paciência nessa encarnação, nossa, já conseguimos muito, porque é difícil mesmo, é para todos nós, é muito difícil, né? E por quê, né? É muito difícil, mas Deus nos ajuda. E Ele nos deu para nos cuidar e guiar o maior exemplo de paciência de todos. E aqui eu só vou falar assim, eu vou falar rapidamente, a gente poderia falar, acho que a vida inteira se a gente falasse não ia dar conta. Jesus é o nosso Cristo e Ele está conosco desde antes da formação do nosso planeta. Bilhões, né? 1.000 milhões, quantos 1.000 milhões de anos Ele está conosco. Ele nos acompanha desde que nós estávamos no reino mineral, depois para o reino vegetal, depois para o reino animal, até nós podemos chegar hoje no reino hominal. A hora que ele falou, não, eu acho que agora dá para dar alguma lição, ele veio, ele encarnou. Para um espírito da envergadura de Jesus, um Cristo, encarnar, essa foi a verdadeira paixão de Cristo. Demorou quase 1000 dos nossos anos para ele conseguir se ajustar a um corpo de carne. Imagina o brilho do Espírito de Jesus. Imagina o tamanho. Olha a paciência de Jesus. Ele não deixou de trabalhar nesses 1000 anos cuidando de nós. Ele veio aqui e explicou tudo, sabendo que a gente não ia entender quase nada. Ele já sabia, lógico, nos conhece. E falou que ia nos mandar o Espírito da Verdade, que estaria conosco e que nos ia ajudar. E falou que a gente faria coisas como Ele fez e muito mais. Porque é a evolução garantida, nós seremos Cristos um dia. Olha, vai faltar muito tempo isso, às vezes a gente duvida e muito. Mas é a lei, que aí nós iremos ajudar os outros que estão a chegar nesse caminho, porque a criação de Deus é ininterrupta. Isso é grandioso demais. Olha a paciência de Jesus. Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. E é Ele que está nos guiando o tempo todo. Ele que está nos ensinando e nos intuindo esse tempo todo para nós seguirmos. Então Ele nos cuida o tempo inteiro. A gente tem que lembrar sempre disso. Nós estamos nessa vida e a carne nos engole, o materialismo nos engole. E esse imediatismo nos tira do nosso interior, do nosso cérebro, fazendo esse halo de luz, e aí nós não conseguimos desenvolver quase virtude nenhuma, porque não dá nem tempo, nós estamos ttão distraídos por aí que nós não temos tempo de ver isso. Então vamos prestar atenção no que importa.
E é difícil para todos nós. Eu acho que hoje em dia tá mais difícil por causa disso, nesse ponto. É o nosso leão por dia para matar. Mas se nós estamos aqui é porque nós conseguimos. Ajuda não falta. A ajuda não falta. Então nós temos que nos inspirar. Então vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, vamos rezar, vamos dar as pausas, vamos nos organizar para isso. E para terminar eu quero deixar um trecho que o apóstolo Paulo de Tarso deixou para a gente na primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo no tempo de Deus e não no nosso tempo. O nosso tempo é de trabalhar e desenvolver essa habilidade da paciência, as outras virtudes, e que a gente siga sendo digno dessa ajuda de Jesus e da espiritualidade. Vamos em frente. Isso mesmo. Deus nos ajude. Sim. Fez-me lembrar aquilo que o Divaldo Franco diz da paciência. Sabem qual é a ajuda que Deus nos dá para a gente treinar a paciência? É a velhice, em que a gente pede dos outros, tem que ter muita paciência. E depois perguntou-lhe ao amigo, então quer dizer que se eu for paciente não chego velho? Ué. A conclusão foi meio enviesada, não? Se calhar só fisicamente. É sim, claro, muito bem. Pode ser uma resposta. Faz o encerramento. Faz.